Saúdo a igreja com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Cristo e a sua paz alcance a sua vida neste momento. Momento em que ainda continuamos distantes, virtualmente reunidos em nome de Jesus, mas tenho fé e certeza de que em breve estaremos todos juntos aqui reunidos para glorificar, louvar e exaltar ao nome do Senhor. Mas enquanto este dia ainda não chega, que nós possamos, com o mesmo ímpeto, com a mesma fé e com a mesma esperança, louvar ao nome do Senhor. Vamos orar para iniciar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Pai de amor, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor por nos permitir, ó Pai, entrar na Tua presença, nos permitir estarmos reunidos, ó Deus, como família, ainda cada um no seu lar, cada um em sua casa, mas de modo nenhum, ó Pai, sendo um momento menos significativo, Pai. Obrigado por Tua presença em cada casa, em cada lar e em cada vida, Deus, e que neste momento possamos colocar a nossa vida, tudo que somos e temos diante do Senhor, para exaltar, glorificar, louvar o Teu santo nome, ó Pai. Que tudo que fizermos neste momento, sejam as nossas orações, sejam as nossas canções, os hinos, ó Pai, sejam para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. E em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na Epístola de Judas, nós faremos a leitura dos versículos 24 e 25. Epístola de Judas, versículos 24 e 25. A palavra de Deus assim nos diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. É por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que entramos na presença de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, mas que também habita com quebrantado e contrito de coração. É por meio dele, e é em Cristo Jesus que somos guardados dos tropeços e de pecar contra Deus. A Ele seja o nosso louvor, a nossa exaltação, a nossa adoração diante dele. E para louvar a esse Deus, vamos cantar o hino de número 38. Hino de número 38.
ser conduzidos numa oração de adoração a Deus por nossa irmã Júlia. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de podermos adorar o Teu nome, Senhor. Te agradecemos também pela liberdade que nós temos de louvar o Teu nome, Senhor. Te peço por esse momento de culto, pela esta igreja, Senhor, pelo louvor e por cada família que acompanha em suas casas, mas em comunhão com todos nós nesse momento. Senhor, te agradeço porque temos tantos motivos para te adorar, Senhor, e te agradeço principalmente pelo teu Filho dado na cruz por nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora abrir as nossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 11. Colossenses, capítulo 3, a leitura se dará dos versículos de 1 até o versículo de número 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós que estamos unidos em Cristo, devemos fugir de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é impureza. E neste momento, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Peço que você feche os teus olhos, que você ore ao Senhor, pedindo para que o Senhor olhe para o teu coração. Também que você faça uma patrulha na sua mente, que você faça um check-up agora, ainda que rápido, pedindo para que Deus sonde o seu coração. E se houver algo em que você deva pedir perdão a Deus, faça isso agora. Teremos um momento de oração. E em seguida, o silêncio será quebrado pelo nosso irmão Guilherme, que fará uma oração de perdão de pecados. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite de cultuar a Ti, ó Pai. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá em que possamos nos reunir aqui, mesmo utilizando a tecnologia, ó Pai, e não em comunhão com os irmãos aqui na igreja, ó Pai, mas que o Senhor nos dá essa possibilidade de cultuarmos a Ti, ó Pai, e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça em nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós somos pecadores, o quanto nós erramos e o quanto nós, por vezes, lutamos contra isso, mas sabemos que apenas o Senhor é quem pode cuidar de nossas vidas, ó Pai, que pode nos limpar e nos livrar desses pecados, ó Pai. Obrigado pela Tua mão e pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai. Também com as pessoas que contraíram o vírus, ó Pai, e também as pessoas que, graças a Ti, foram curadas, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. São muitos os pedidos em que nós temos diante de Ti, sejam pelos pecados ou pela Tua graça, ó Pai, nas nossas vidas, merecida. Mas obrigado por tudo, Senhor.
peço que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, cuidando de nós e derrubando a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Ainda o coração contrito, em adoração ao Senhor, cantemos o hino de número 115. Hino de número 115. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus, dessa vez sendo conduzidos pela equipe de cânticos. Senhor, nós vamos
salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja agradecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.
tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, diante agora, Deus, da leitura da Tua Palavra, que Tu, Deus, nos conceda entendimento, discernimento, Senhor, e disposição, ó Pai, para entendê-la, para aplicá-la em nossa vida e para viver, ó Deus, segundo os princípios da Tua Palavra, segundo Jesus Cristo, Senhor da Igreja, quer que nós vivamos e hajamos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, é o que pedimos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência à nossa exposição, faremos a leitura ainda no capítulo 2 de Apocalipse, só que desta vez a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 29, que é a carta à igreja em Tiatira. Já estamos na quarta igreja, já estudamos aí 3 das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, as quais o Senhor Jesus Cristo endereça a sua carta, essas cartas e o texto de Apocalipse. E como temos dito, é uma carta e são cartas para todas as igrejas de todas as eras. Então faremos a leitura hoje da carta à igreja em Tiatira, Apocalipse capítulo 2, de 18 a 29. Acompanhem com atenção e fé a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Tiatira, pertencente a esse grupo de igrejas da Ásia Menor, não era uma cidade tão significativa assim como as demais, nem como Éfeso, nem como Esmirna, tão pouco quanto Pérgamo. Na verdade, Tiatira era como se fosse um distrito de Pérgamo. Pérgamo seria a capital e Tiatira seria uma espécie de distrito. Mas de modo nenhum ela deixa de ser importante. Ela era um corredor comercial. Havia muita circulação, grande circulação de mercadorias. Nessa cidade, por exemplo, tinham os artesãos, comerciantes de púrpura, comerciantes de tecido e tantos outros tipos de comércio e tipos de negócios daquela cidade. Disse púrpura, porque a gente se lembra e nos remete a Lídia, aquela mulher a qual Paulo
pregou a mensagem de Deus e ela se converteu, e ela era uma dessas representantes comerciais da cidade de Tiatira. Tiatira não era uma cidade que tinha uma adoração expressiva assim ao imperador, não tinham grandes templos de adoração, mas o seu foco e o problema, na verdade, dessa cidade girava justamente em torno do seu comércio, da sua indústria, de todas as categorias comerciais e de atividades que aquela cidade tinha. Então, cada comércio, cada atividade econômica daquela cidade tinha uma espécie de sindicato, uma espécie de grêmio, por assim dizer, ao qual as empresas que negociavam e mesmo os artesãos, todo tipo de movimentação, era como se fosse uma associação comercial, eles deveriam se associar a essas agremiações ou sindicatos. Acontece que esses sindicatos, cada um deles tinha uma espécie de patrono, uma espécie de divindade, uma espécie de Deus ao qual aquela espécie de atividade era dedicada. Então, era muito difícil um cristão viver e comercializar naquela época. Era muito difícil ser cristão na época em que essa carta foi escrita. Então, este é o apanhado geral da cidade. Não há tantas coisas assim a que se dizer de Tiatira, a não ser esse foco comercial, e que cada uma de suas atividades econômicas havia lá uma divindade a qual era oferecida aquela atividade, e que para comercializar naquela cidade, para se dar bem nos negócios, você deveria se associar a essas sociedades comerciais, sendo que cada uma delas tinha uma divindade ao qual era dedicada aquela atividade. Jesus Cristo, como em todas as cartas que nós temos visto, ele se identifica como o remetente da carta. E ele diz a esta igreja, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Em todas elas, se nós observarmos, Jesus Cristo, ele fala de atributos dele. Mas se reunirmos todos esses atributos, nós vamos ver que são atributos de Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele tem uma onisciência, ele conhece tudo sobre as suas igrejas. Ele também é onipresente, porque ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele anda e passeia no meio das igrejas. E ele também é onipotente, porque ele tem poder para julgar todas essas igrejas. Ele tem poder para fazer o que ele quiser com as igrejas, e assim ele faz com essas igrejas, ele faz com a nossa igreja e com todas as igrejas em todos os tempos. E aqui nessa carta, Jesus ele fala de um determinado problema que estava acontecendo naquela igreja, que nós iremos tratar. Mas uma coisa que, lendo esta carta, e ela é muito significativa para mim, todas as outras são, mas essa principalmente falou muito comigo. E aí, olhando todas as cartas, como nós vamos ver, mas vendo principalmente aquilo que a gente já viu, nós vemos que os principais problemas das igrejas não são necessariamente os problemas externos a ela. Não é a obrigação à adoração ao rei, não são falsos profetas que tentam adentrar a igreja, mas são problemas internos da igreja. São problemas intestinais, são problemas gerados no seio da própria igreja. Porque aquilo que quer destruir a igreja, que vem de fora, a igreja cria como se fosse uma redoma. E que todas as armas que se tentam ferir a igreja, machucar a igreja, sejam doutrinas ou o que for, a igreja consegue se proteger. Mas o grande problema são as questões que acontecem dentro da igreja, como por exemplo foi em Pérgamo, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, essa que a igreja de Éfeso conseguiu combater, mas é algo repetido nas igrejas, questões que acontecem dentro da própria igreja, que muitas vezes
não se conseguem enxergar de imediato. E o Senhor Jesus Cristo alerta as igrejas. Ele fala dessa igreja de Tiatira e elogia demais essa igreja. Ele diz assim no versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. E quando eu li estas falas de Jesus para essa igreja, eu pensei comigo: que igreja é essa? Quem é que não quer participar de uma igreja assim? Quem é que não quer participar de um corpo que se manifesta dessa forma? Jesus elogia as suas obras, uma igreja operosa, uma igreja atuante. Jesus elogia o seu amor, e aqui amor não é um beijinho no rosto, não é um cumprimentar, um aperto de mão, não é somente um abraço e tapa nas costas, não é somente dizer olha como eu gosto de você, ou dizer como eu te amo, mas não ter atitudes. Ao contrário, era uma igreja que tinha atitudes de amor. Era o amor do próprio Deus que fluía através desses irmãos, impulsionavam a amar uns aos outros. Era um amor sacrificial, era um amor que tinha um preço, um alto preço, não era qualquer amor. Do tipo, eu gosto de você, olha como eu te considero, como eu queria te encontrar de novo domingo que vem. Era um amor que ardia, um amor que fluía pelos poros deles. Era o amor ágape. Como nós sabemos o que é esse amor de Deus, esse amor sacrificial. E esses irmãos tinham esse amor uns pelos outros. O Senhor Jesus Cristo elogia. Jesus Cristo elogia também a fé dele. E essa fé a qual Jesus elogia não era a fé em Cristo Jesus, porque eles tinham a fé em Jesus. Não é a fé que fazia com que eles acreditassem em milagres, para que eles pudessem ultrapassar e transpor todo e qualquer tipo de obstáculo. Mas era uma fé relacionada à doutrina, uma fé relacionada à fé que os apóstolos deixaram para eles. Jesus elogia a doutrina, a forma como eles pensavam a Bíblia, os seus postulados doutrinários e teológicos, o seu sistema de doutrina, que para Jesus Cristo elogiar devia ser um sistema de doutrina praticamente perfeito, um sistema de doutrina baseado nas Escrituras, que não era qualquer um que chegava lá e pudesse enganá-los, vir de fora como os nicolaítas. Mas o Senhor Jesus Cristo elogia a sua teologia, a sua doutrina, a sua forma de pensar. Jesus Cristo também elogia o seu serviço, um serviço prestado uns para com os outros, mas também um serviço espiritual. É possível que o seu culto fosse um culto cheio de significados espirituais que abençoassem a todos, um culto vibrante de adoração ao Senhor, um serviço a Deus, mas também um serviço de diaconia ao qual essa palavra se refere. As pessoas não passavam necessidade nessa igreja, todas eram atendidas. O Senhor elogia também a sua perseverança em meio a provas, em meio a tribulações, em meio a um martírio, em meio às dificuldades impostas por essas juntas comerciais, essas associações. Jesus olha para aquela igreja e não vê somente as obras as quais eles fizeram, mas diz que as últimas obras suas ainda eram maiores do que as primeiras. Veja que ele recebe um elogio grande do Senhor. Éfeso foi criticada porque abandonou o seu primeiro amor, e essa igreja mantinha uma constância no seu amor. A sua doutrina continua sendo uma doutrina bíblica. O seu serviço, uma igreja que enche os olhos de qualquer um. Penso que qualquer pastor gostaria de pastorear numa igreja como essa. Mas veja que Jesus, ainda assim, com tudo isso, tem uma crítica a esta igreja. É uma igreja operosa, uma igreja vibrante, amorosa, cheia de cuidados mútuos. Essa igreja tinha colunas
aos quais ela era construída: fé, amor, serviço e perseverança. E tudo parecia muito bem. Penso que esses membros olhavam uns para os outros e diziam assim: está tudo bem com a gente. Penso que a sua liderança, seus oficiais, se entreolhavam, ou quando pensavam e refletiam sobre a sua igreja, também o seu pastor olhava e dizia: está tudo ótimo, está acontecendo tudo como a gente planejou, não há nada o que mudar, vamos continuar assim. Mas o Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo, é aquele que olha a sua igreja no fundo, aquele que olha cada membro no seu mais íntimo, olha o seu coração, no mais profundo do seu coração, e Ele vê naquela igreja algo, ou que talvez as pessoas não quisessem enxergar, ou que tivessem deixado de lado, ou que talvez não tivessem vistos mesmos. Mas o texto diz que eles toleravam. Então Jesus olha para aquela igreja, faz uma radiografia daquela igreja, dá o diagnóstico, dá também o seu prognóstico, aquilo que eles devem fazer. Ele tinha algo contra aquela igreja e diz: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. É evidente, como nós temos visto, que o livro de Apocalipse ele é cheio de tipos, símbolos, de arquétipo, e essa Jezabel é um arquétipo daquela Jezabel que aparece lá em 1 Reis, no capítulo 16, a mulher do rei Acabe, que constrói, naquela época, constrói lugares para adoração a outros deuses, institui serviços de sacerdotes e sacerdotisas cultuais, que leva o povo de Deus a pecar. Esposa de Acabe, leia no texto de 1 de Reis, ela começa no capítulo 16, depois vai para o capítulo 20, segue até mais ou menos o capítulo 22, depois aparece de novo em 2 Reis, no capítulo 9, quando fala da sua morte horrível, morte horrível, veja lá o texto. E o Senhor assemelha esta pessoa aqui, que fala certa mulher, com essa Jezabel de lá, do Antigo Testamento. Faz esse link histórico e teológico sobre isso. E Jezabel aqui, penso que não seja um sistema, por assim dizer, não seja um tipo de pensamento, nem um tipo de doutrina, mas que é de fato uma pessoa, que é uma mulher. Não se sabe o nome, apenas disse, Jesus Cristo a assemelha a essa Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, e não somente ensina, eles toleravam, permitiam que ela ensinava, mas que também seduzisse os servos dele, os meus servos, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Falsos profetas tentaram entrar na igreja de Éfeso, falsos apóstolos, e aquela igreja barrou. Mas essa igreja permite que alguém entre dentro da igreja e não somente ensine, mas que também seduza os servos de Cristo a praticarem imoralidades e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Eu entendo que essa Jezabel não chegou na igreja já com o seu pacote de ensino e com a sua estratégia talvez pronta de uma vez, mas ela foi devagarinho, colocando coisas contra a vontade de Deus, mas coisas talvez inocentes, talvez pequenas coisas, pequenos delitos, ensinando o povo a se desviar do caminho de Deus, ensinando não por caminhos tortuosos demais, mas talvez por cometerem pecadinhos. Começou pequena, devagar, comendo essas colunas
que nós falamos, o amor, a fé, a perseverança e o serviço, talvez ali como se fosse um cupim que ninguém vê. Inclusive essa semana nós descupinizamos a igreja, porque esses cupins, eles trazem bastante problema. E cupim não come só madeira, a gente sabe, mas ele também desgasta colunas de concreto, de cimento. E ela talvez tenha entrado nessa igreja, talvez como um cupinzinho, inocente, fazendo uma coisa ali, outra coisa acolá. Talvez ensinando algum tipo de doutrina contra a palavra de Deus, mas que não causasse assim tanto escândalo. Foi assim que ela começou, pequena, comendo pelas beiradinhas. É possível que os membros da igreja não tivessem percebidos. A liderança, eu creio que deva ter percebido. Os líderes devem ter percebido. Mas fazer o quê? As coisas estão bem demais. É uma coisa aqui, tudo bem, isso é uma coisa isolada. Acontece outra coisa, que as pessoas talvez não gostem, mas afinal de contas, por que nós vamos estragar a nossa comunhão, o nosso amor, tratando de uma coisa tão pequenininha assim? Deixa. E foi se varrendo os problemas para debaixo do tapete. Mas Jesus Cristo, olhando para essa igreja, ele vê que há problemas, sim. É possível que essa Jezabel estivesse levando aqueles membros da igreja, ensinando essas doutrinas falsas, ensinando que eles poderiam viver essa vida dupla, serem crentes aos domingos e durante a semana poderiam ir lá naquele sindicato, talvez fazer negócio, não se dizer cristão lá. Não tem problema, você não precisa dizer que você é cristão, basta você fazer o cadastro. Mas lá exige que se adore ao ídolo, mas não tem problema, se você adorar é só um pouquinho, é só para você conseguir comercializar. Mas as reuniões que eles faziam, não dá para saber qual é a periodicidade, mas essas reuniões, além de tratar de negócios, havia adoração a essas divindades. E além de haver adoração a essas divindades, no final dessa festa havia orgias, havia coisas detestáveis aos quais eles faziam aos finais dessa reunião. E os crentes, por orientação de Jezabel, estavam indo a estes locais, não somente comendo a comida sacrificada por eles aos ídolos, mas também participando dessas coisas detestáveis e abomináveis, fornicação, prostituição. O que há de mal nisso? Vai ser uma vez por ano só. Você vai na festa, você vai à reunião, mas você não precisa se contaminar. Mas alguns comentaristas dizem que para fazer parte dessas associações, você teria que aceitar o contrato todo, não somente meio termo. Não participar de outros atos aos quais eram obrigados, haveria sanções para eles também. Eles não só se associavam, mas como deviam comer a carne sacrificada a cada divindade daquelas, como também participar das orgias que também eram dedicadas a essas divindades. Essa Jezabel entra no meio da igreja, aos olhos de todos, mas era tolerada. Eu creio que é porque estava tudo bem mesmo na igreja. Está tudo tão bem, tudo correndo tão certinho, tudo tão maravilhoso, tudo tão perfeito. Por que que a gente vai se indispor com isso? Por que que vai expulsar Jezabel? Vai que ela leve todos os seus seguidores embora. Poderia cair o dízimo da igreja, os comerciantes iriam embora. Mas Jesus Cristo diz uma coisa, que ela estava corrompendo os seus servos. Essa mulher que fazia parte da membresia,
estava corrompendo a todos. E que atitudes seriam essas de Jezabel que a gente pode elencar aqui? Essas coisas pequenas demais, tudo indo tão bem. Eu penso que ela agia como um cupim mesmo, que vai se infiltra em lugares onde ninguém vê. É como Jesus Cristo disse, talvez um pequeno fermento, um pequeno ensinamento, pequena atitude diante do povo de Deus, e que todo mundo começa a achar normal. Talvez fosse um professor de escola dominical que ensina alguma coisa fora da Bíblia. Isso acontece, mas ninguém fala nada. Talvez fosse o pastor, que também, influenciado, pudesse ensinar também. Será que isso não acontece nas igrejas também? Pastores que não pregam a palavra de Deus, não pregam o evangelho, pregam só meia verdade, fala somente aquilo que é bom aos ouvidos da igreja. Isso também é um princípio de Jezabel. Talvez presbíteros que viram tudo aquilo, ou veem as coisas na igreja e não tomam atitudes. Talvez oficiais diáconos que não servem como deveriam servir ao Senhor. Talvez jovens com comportamento que não condiz a um servo de Deus, a um filho de Deus, que talvez com as suas atitudes incentivem outros, influenciem outros a serem iguais a ele. E talvez a sua atitude não seja tão bíblica assim. Como isso tem acontecido? E a gente às vezes acha comum algumas coisas. Talvez que casais de namorados durmam como casados. E eu já falei isso na semana passada também, citei algumas coisas, dei alguns exemplos. E veja que Jesus de novo fala disso naquela igreja. E fala isso para a gente também. Nós temos que estar alertas, com ouvidos atentos ao que acontece, como radar e vendo se o que acontece na nossa igreja, mesmo estando tudo acontecendo nos conformes, mas ver se está tudo certo mesmo com relação ao ensino da palavra. E se há algum desvio, nós não podemos deixar, porque é capaz de que toda a estrutura se corrompa. E Jesus Cristo diz que se isso acontecer, Ele vem julgar a sua igreja. Há muitos prédios que muitas vezes a gente vê caindo em reportagens por causa de vazamentos de água, e que ninguém viu porque não aparecia, mas foram gota a gota comprometendo a estrutura do edifício, e de repente vem tudo a ruir. Isso não pode acontecer com a igreja de Cristo. Estava tudo certo, tudo correndo bem, mas Jesus Cristo é aquele que sonda e conhece a sua igreja e vê que não estava tão bem assim. Acidentes de carro muitas vezes acontecem, e eu já bati o carro, por assim dizer, por estar tão tranquilo, olhar para a rua e não ver nenhum outro carro passando, está numa rodovia e de repente está tudo certo, e a gente às vezes descuida de pontos cegos que a gente não consegue enxergar, e aí é que acontecem acidentes, acontecem batidas, acontecem. Temos que estar atentos, estar alertas, reconhecer estes fermentos, essas coisas que vêm querer corroer e corromper a igreja de Jesus Cristo. Todos viram, mas ninguém fez nada, absolutamente nada. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: se vocês não fizeram nada, eu pessoalmente vou fazer, eu pessoalmente farei. É o que Jesus Cristo diz.
Ele é aquele que tem os pés como bronze polido. Como eu tenho dito em todas as descrições de Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Mas é aquele que tem interesse especial pela sua igreja. É aquele que tem interesse especial por mim, por você. É aquele que quer ver a sua igreja pura, a sua igreja santa. É por isso que Ele envia essa carta às igrejas, para que todas as igrejas em todos os tempos leiam e se apercebam daquelas coisas que podem estar acontecendo. Ele amorosamente diz que deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. O Senhor aponta o erro e Ele espera que haja arrependimento, que haja conserto, que haja mudança de rota. Estavam num caminho errado. Ela estava num caminho errado, mas não voltou do seu caminho mesmo com advertências do próprio Cristo. Ela continua fazendo aquilo e ainda também os seus seguidores continuam fazendo isso. Porque o texto continua dizendo que deu-lhe tempo e que irá lhe prostrar sobre uma cama. Mas não vai ser uma cama de prazeres, uma cama de prostituição, vai ser numa cama de enfermidade, um leito de enfermidade. Ela e tantos quantos se prostituíam com ela. Ele diz também que matarei os seus filhos, sabe para quê? Porque todas as igrejas conheçam que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Para que a igreja presbiteriana do Centenário saiba e conheça que Ele é aquele que sonda mentes e corações. Isso é para nós, é para mim, é para você. São alertas do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Eu penso que nestes momentos e dias difíceis que a gente vive, Deus tem falado conosco de tantas maneiras. O Senhor tem falado conosco. Nós estamos mais sensíveis à voz de Deus. Tem acontecido coisas que têm mudado a igreja, mudado as estruturas da igreja. Quantas pessoas não têm se arrependido de coisas que faziam? Quantas pessoas, se vendo longe da igreja e longe dos irmãos, se apegaram mais à palavra de Deus? Eu creio que Deus tem uma obra para fazer, mas Ele quer limpar a sua igreja. Eu tenho certeza que Deus quer despertar-nos, tenho certeza que Deus quer derramar um avivamento sobre nós, mas antes disso, Ele quer limpar a sua igreja. Ele quer nos fazer voltar para Ele, olhar para Ele e viver uma vida de santificação para Ele. Não somente fazer as coisas que a gente faz, não somente nos amarmos, mas amar a Ele acima de tudo. Era uma igreja muito boa de serviço, mas eles não estavam levando a sério a santificação, não estavam levando a sério a disciplina, não estavam levando a sério os ensinos que estavam acontecendo naquela igreja. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que vem para puni-los. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele espera que todos se arrependam. Ele espera. Ele diz que Ele virá. E Ele espera que essas pessoas se arrependam dos seus maus comportamentos e ensinos. O Senhor não tem como derramar um avivamento, derramar das suas bênçãos numa igreja que não se compromete com Ele, numa igreja que deixa as coisas de lado. O Senhor só vai fazer isso quando a igreja presbiteriana do Centenário, quando a igreja do Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil, quando a igreja evangélica se perceber desses ensinos de Jesus Cristo e levar a sério aquilo que Ele fala, aí sim nós vamos ver chuvas de bênçãos caindo sobre nós. Aí sim nós vamos ver pecadores se arrependendo. Aí sim nós vamos ver pessoas entrando na nossa igreja para buscar a face de Deus. Aí sim nós vamos ver evangelização e missões pelo mundo todo, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades. Aí nós vamos ver sim um povo poderoso em palavras e atos que vai fazer a diferença nessa igreja. Essa igreja, ela se
valia daquilo que ela era. Mas a igreja, a história da igreja não a mantém vitoriosa. Não é o que a igreja foi que vai determinar o que ela será. Mas é se ela vive ou não na palavra de Deus. É necessário pensar a partir desse texto também nas novas gerações. Muitas vezes nós olhamos muito para o passado, mas a gente precisa olhar para frente também. Ver que vem gerações após nós, após a gente, após mim, e que precisa de uma igreja santa para poderem desenvolver também os seus dons, os seus talentos, para poder também viver em amor, em serviço, em fé e em perseverança. E a Jezabel, nessa igreja, que quem não queria participar dessa igreja, essa Jezabel, estava aqui, como diz na gíria, deitando e rolando, e ninguém fazia nada. Ninguém olhava e apontava o erro. Seja liderança, sejam os membros, seja quem fosse, aquela mulher na igreja, fazendo aquilo que não era a vontade de Deus. É muito melhor fazer a vontade de Deus e se indispor com as pessoas do que deixar as coisas acontecerem e receber uma reprovação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus segue dizendo no versículo 24 que Ele não colocará nenhuma carga mais sobre aqueles que são fiéis da igreja de Tiatira. Ele diz: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira. Havia uma grande parte da igreja que não participava disso, que não tinha conta com essas coisas, não se assentavam com eles, talvez nem os cumprimentasse, talvez. Diz que não colocaria novamente um peso maior, porque eles não seguiam essa doutrina, e nem eram como aqueles que se diziam conhecer as profundezas de Satanás. Esse é um outro ensino dessa mulher, que dizia que para que você pudesse vencer o pecado, você deveria pecar. Para que você pudesse vencer a Satanás, você deveria conhecer as profundezas, ir até o fundo do poço para conhecer. Você deveria pecar, provar todas as coisas, adorar aos ídolos, participar das orgias e de todas as coisas abomináveis, para que você pudesse conhecer e assim você se fortalecer e saber se defender. Que ensino mais diabólico dentro da igreja. A esses que não se curvaram a esse ensinamento e doutrina, Jesus diz que Ele não vai colocar outra carga sobre eles. O Senhor Jesus não lhes daria algo a mais para fazer, nenhuma outra lei, nenhuma outra ordenança. O Senhor Jesus Cristo queria que eles continuassem livres desse pecado e em liberdade, para continuar fazendo aquilo que eles já faziam e para ter liberdade para se aproximar mais de Deus. O Senhor não colocaria nenhuma outra carga sobre eles. Há sempre um remanescente fiel. Nos dias de Elias havia um remanescente fiel ao Senhor, que não haviam se dobrado e nem se curvado a Baal. Havia um remanescente fiel, e sempre há remanescente fiel nas igrejas. Vejam que os problemas, a maioria deles, meus irmãos, são problemas internos na igreja, que precisam ser tratados. Jesus Cristo exige de cada membro da sua igreja sobre isso. São palavras duras, são palavras pesadas, mas são palavras de Cristo para a sua igreja, para mim e para você. Porque, como eu disse, eu creio, o Senhor vai nos despertar. Eu creio que Deus quer derramar um avivamento sobre nós, um novo tempo. Mas é necessário olhar as nossas práticas, olhar o nosso coração. Se nós só queremos um status de crente, ou se nós de fato vivemos como aqueles que são filhos de Deus e servos de Jesus Cristo.
O Senhor Jesus Cristo incentiva aquela igreja dizendo para eles, para aquele remanescente fiel: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E é uma dúvida que vem: o que eles teriam que conservar o que eles tinham? No contexto da nossa carta, a igreja de Tiatira, o que eles tinham? Eles tinham amor, mas o nosso contexto não foi suficiente só. Eles tinham fé, mas não foi suficiente. O serviço e a perseverança não foram suficientes. As coisas são boas e Jesus elogiou, mas não eram suficientes para que tivessem um elogio completo do Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam continuar com essas coisas, sim, mas Jesus Cristo fala: conserve o que tendes até que eu venha. No nosso contexto, somente essas coisas não foram suficientes. Ele diz ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Eu penso que diante deste contexto, e principalmente diante deste final, aquilo que eles deveriam conservar era o próprio Cristo. Era aquilo que eles tinham de mais precioso. Eles deveriam continuar caminhando com o Senhor. Eles deveriam continuar se agradando do Senhor. Amar aquilo que o Senhor amava, odiar aquilo que Cristo odiava, curtir aquilo que Cristo curtia, andar nos caminhos do Senhor, comer a comida que Cristo dava, beber a bebida que o Senhor Jesus Cristo lhes dava. Eles precisavam ter a consciência de que o que eles tinham era mais precioso do que qualquer coisa, porque eles tinham a estrela da manhã, o próprio Jesus. Porque não adianta todas essas coisas que eles tinham, sem uma vida santa, sem uma vida aos pés de Jesus Cristo. Conserva o que vocês têm. Conserva Jesus Cristo, conserva o ensino que receberam de Jesus Cristo. Vocês têm a maior preciosidade de todas. Vivam nele, por ele e para ele. Nós estamos unidos a Cristo Jesus, de uma forma que ninguém pode nos separar do amor de Cristo, e por isso que nós temos que viver segundo Cristo quer que nós vivamos. O texto segue e premia o vencedor, dizendo que eles julgariam as nações, e julgar as nações é coisa para os santos, aqueles que estão em Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2: não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? Aqui fala também sobre o reino do ungido, como é dito lá no Salmo de número 2. O reino do ungido. Então aqueles que são de Cristo e que perseverarão até o final, terão a autoridade de Cristo para julgar as nações. Participarão do reino do ungido, o reino do Messias, o reino de Cristo, como já temos participado, mas de uma forma mais plena quando o Senhor se manifestar de novo. É o que o texto diz. O Senhor Jesus Cristo quer que a sua noiva seja santa, que esteja ataviada para o seu noivo. Para isso nós precisamos estar atentos, continuar fazendo as nossas obras e boas obras diante do Senhor, mas jamais nos esquecermos de para quem nós fazemos e quem nós somos e para onde nós vamos e para onde a sua igreja vai. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja presbiteriana do Centenário. Se o Senhor escrevesse uma carta para a nossa igreja, qual seria o teor desta carta? Haveriam só elogios? Haveriam elogios e críticas, só críticas? Portanto, ouçamos o que o Espírito diz às suas igrejas.
Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa igreja, tudo aquilo que nós somos, ó Pai, colocamos o nosso coração, os nossos pensamentos, e pedimos, ó Senhor Jesus Cristo, Tu que é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que olha onde ninguém olha, aquele onde não há nenhuma câmara ou recâmara, nenhum recôndito, nada que seja escondido aos Teus olhos. Sonda o nosso coração. E por Tua bondade, ó Senhor, por Tua bondade, dá-nos arrependimento de nossas más obras, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos viver uma vida de santidade, de santificação diante do Senhor, ó Pai. E que o ensino na Tua igreja e aqui na Tua casa sejam sempre ensinamentos santos, ó Pai. Sempre ensinamentos, ó Pai, que nos levem, ó Senhor Deus, à santidade e a nos prostrar e adorar a um único e verdadeiro Deus, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, agradecidos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós. Amém. Ainda em louvor ao nosso Senhor, cantemos o hino de número 132.
Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a consolação, o poder, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, desde hoje e para sempre. Amém.